Então abram suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 13 ao 17, a gente vai ler. Eu tenho uma mensagem que, pela graça de Deus, se assim Ele me permitir, eu quero passar para vocês. Eu tenho certeza que isso muda as nossas vidas. Isso muda as nossas vidas. Influencia demais a maneira como nós vivemos. E eu quero ver se eu consigo passar essa mensagem da forma mais clara possível para vocês. E com certeza será bênção. Aí se eu não conseguir deixar claro, pela fé vai ser uma bênção. Amém? Então 2 Reis 6, 13 ao 17. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" Então ele viu que tinha uma galera de soldados lá fora da cidade, onde ele acordou. E aí ele pensou: cara, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Aí ele pensando assim: tá, eu acordei, tem eu e você aqui, e um monte de gente lá, um monte de cavalo e gente com lança lá. Como que nós somos mais numerosos do que eles? E aí Eliseu orou: Senhor, Eliseu é o profeta, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Melhor do que Hollywood. Né? Tipo, esses dias eu coloquei aqueles óculos assim, eu quase caí no chão, sabe aquele óculos de... como que chama? De realidade virtual. Então hoje nós vamos abrir os olhos da realidade espiritual. Meu Deus do céu. Em 1750 essa frase ia ser bonita. Mas perceba ali, o texto então ele está falando o seguinte, que existia um homem chamado Geazi, um homem chamado Eliseu. Geazi era o servo, Eliseu era o profeta. E eles acordam e eles veem uma galera de pessoas lá que estavam ali para atacar a cidade onde eles estavam. De repente ele fala assim: cara, já era, a gente morreu. Aí o profeta: não tenha medo. Senhor, abra os olhos dele. E ele abre os olhos e ele vê cavalos e carros de fogo a favor dele. Você vai ver que de repente Eliseu fala assim: Deus, segue aquele exército. E todo o exército fica cego. E depois eles vencem essa batalha. Então isso é uma loucura. Porque esse texto ele está mostrando que existe dois tipos de mundo. Um mundo material que nós vemos com esse olho nosso material, e existe um olho não visível, existe um mundo invisível, um mundo espiritual, um mundo sobrenatural. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Então baixe suas cabeças, vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado pelas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo povo do Aba Jovem, obrigado pelas pessoas que escutam pela internet. Nós sabemos, Senhor, que a Sua palavra é a verdade. Abra os nossos olhos, abra os olhos do nosso entendimento, para compreendermos o que a Sua palavra nos revela, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque hoje nós vimos salvação, hoje nós já vimos o espiritual se manifestando aqui, Senhor. Senhor, muito obrigado pela salvação das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de escutar a Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a Bíblia está mostrando nessa história que existe o mundo espiritual e o mundo natural, o mundo material. Ok? Não vou chamar de natural porque para nós o espiritual é natural. Então, o mundo material e o mundo espiritual. E ele está dizendo, e a gente aprende na Bíblia também que pela palavra, pelo invisível, Deus criou as coisas que são visíveis. Se nós lermos Hebreus 11, 3, diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê
não foi feito do que é visível. Percebe? As coisas que você vê hoje não são feitas daquilo que é visível. Falei que vai ser um assunto legal, um pouco complicado, e eu quero tentar passar da melhor forma possível, mas aquilo que você vê hoje não foi formado de algo que já existia. Não, já existia, mas não era visível, era invisível. Então, entendemos que pela palavra, foi a palavra, uma palavra é algo invisível, e foi isso que formou o material. É isso que influencia o material. A Bíblia diz que é o maior que abençoa o menor, é o maior que se doa pelo menor. Por exemplo, isso é uma regra. Por exemplo, quando os pais têm um filho, sabe, se aquele bebê não fosse cuidado por alguém maior do que ele, mais velho do que ele morreria. Então, o maior é quem abençoa, é o maior quem se doa pelo menor, é o maior quem abençoa o menor. O líder abençoa, é o líder quem serve o liderado, e não o liderado quem tem que servir o líder. Percebe? É o maior quem abençoa o menor. Isso é uma lei, isso é assim. Isso é um princípio do reino de Deus, e em todas as áreas funciona dessa forma. Se isso for invertido, algo está errado. Algo está errado. Você já teve um chefe que quer que você sirva, e ele nunca te ajudou a resolver um problema? O que aconteceu? Você saiu daquela empresa, porque algo estava errado. Agora, se você tem um chefe que você serve, e ele te ajuda a resolver os problemas que você está resolvendo para alguém da empresa, aí você continua lá, porque ali você tem um líder, alguém que é maior, que está abençoando o menor. Funciona assim. E se nós entendemos que foi o invisível que criou o visível, assim como o pai que criou a criança, então o invisível, ele é maior do que o visível. Ok? O invisível criou o visível. Por isso, o invisível é maior do que o visível. O pai criou o filho. Por isso, o pai é maior do que o filho. Ok? O líder ajuda, abençoa o liderado. Por isso, o líder é maior que o liderado. Enfim, várias coisas funcionam dessa forma. E aí, então, nós entendemos isso, que existe esse princípio no reino de Deus, que o invisível é maior do que o visível. E o invisível, ele funciona através de algo que é invisível também, que são as palavras. Pela fé entendemos que a palavra formou. A palavra é invisível, ela formou o que é visível. E as palavras, então, elas determinam como o visível vai viver, como o visível vai estar se manifestando. Amém? 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 Não estou sentindo firmeza em vocês. Eu já teria dado uns 5 glória a Deus só por entender que existe o mundo espiritual e o mundo material e tal. Mas isso significa que se esse mundo invisível, ele é liderado, ele é conduzido por palavras, e Deus tem palavras e promessas sobre a minha vida e a sua vida, significa que o que deveria estar se manifestando nas nossas vidas é as palavras de Deus sobre nós. As promessas de Deus para nós. Não é verdade? A grande pergunta é, ok, é muito legal isso, saber que existe um mundo invisível, um mundo visível, né, saber tudo isso, mas eu nunca sei como isso se aplica na minha vida. Para que serve entender isso? Eu sempre pensei assim, ei, se isso não for aplicado na vida do ser humano, não tem por que falar sobre isso. Na verdade, ficar falando sobre vários assuntos muito louco, filosofando sobre, né, coisas assim, e depois, tá, mas o que a gente faz com isso? Ah, nada. Então por que a gente gastou 6 meses da vida falando sobre isso? Então como que a gente pode aplicar essa realidade de existir um mundo invisível e existir um mundo visível nas nossas vidas? E é sobre isso que eu quero falar, é nesse caminho que eu quero caminhar hoje, e o título da minha mensagem vai ser Vivendo o Sobrenatural. Vivendo o Sobrenatural. E aí sim, vai começar uma loucura. Aí é que
Eu quero passar de forma certa para vocês, para que vocês possam me entender. Então, Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Percebe? O mundo invisível, ele é guiado por palavras. Existe um Deus que te ama e ele declarou palavras a seu respeito. Ele prometeu coisas para você. E a palavra de Deus diz que ele é fiel. Significa que as palavras dele devem acontecer. Vão acontecer. Vocês estão me acompanhando? Mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo ler uma história aqui para vocês e a gente consegue explicar através dessa história melhor. Então, 2 Reis 4:8, fala 4:28, não, 4:8-28. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 28. A gente vai ler a história de uma mulher, a Bíblia chama ela de Sunamita, ela não dá um nome para ela, mas é uma mulher que vivia lá em Sunem, por isso que ela é Sunamita, e ela decidiu ajudar o profeta. E aí a história começa nessa parte então. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a Sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe. Percebe que o profeta nem falava com ela? Era telefone sem fio. Você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. As palavras do profeta se manifestaram na vida dela. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava com os ceifeiros, estava trabalhando. De repente ele começou a chamar o pai gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a seu servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Já te perguntaram por que você vai na igreja hoje, se não é? Você sempre vem no sábado, né? Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a Sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com o seu filho? E ela respondeu a Geazi: o que ela respondeu?
Todos juntos? Mais uma vez? Está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la. Você não podia encostar no profeta desse jeito assim. Você não podia chegar e abraçar ele, se ajoelhar, encostar nele. E aí o servo do profeta, ele veio correndo logo para tirar ele dali. Para tirar ela dali. E aí, mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a em paz. Pode deixar ela, deixa ela em paz. Ela está muito angustiada. Tem uma versão que diz que a alma dela está angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? E aí acaba aqui. Fortíssimo, fortíssimo. Vocês entenderam? Aquela mulher então, ela serviu o profeta queria retribuir o favor. E aí ele disse: o que posso fazer por você? Não, eu estou bem. Ela já tinha falado: eu estou bem entre a minha gente, não precisa nada. E ele mesmo assim, ano que vem, nessa data, você vai estar com um filho nas tuas mãos. E aí o filho nasce. Mas ela falou antes: não me iluda, eu não posso ter um filho. Mas mesmo assim a palavra do profeta se cumpriu na vida dela. E quando o menino já tinha crescido um pouco, ele foi visitar o pai no trabalho. E ele tem dor de cabeça, ele morre. E aí ela sai ao encontro do profeta. Quando ela encontra o marido dela, ela diz: não te preocupes. Ei, seu filho acabou de morrer. Não te preocupes. Ela não disse para ele: eu sabia que aquele profeta era um mentiroso. Deu o filho, mas tudo que eles dão, eles tiram, né? Eles te ajudam, mas querem algo de volta. Sabe? E aquela luta ali, mas não, ela disse: não te preocupes. Aí ela continua andando e o servo do profeta vem em direção dela: ei, está tudo bem com você, seu marido e seu filho? Está tudo bem. E aí quando ela chega diante do profeta, ela cai nos pés dela e ele meio que chorando, eu imagino. E aí ele fala, quando o servo vai tirar ela dali, o profeta fala: não, espera. Deixa ela aqui, porque tem algo estranho acontecendo. Tem algo estranho acontecendo porque eu estou vendo que ela está aflita, a alma dela está aflita, mas Deus não me mostrou o motivo por ela estar aflita. Eu não consigo ver no mundo espiritual uma razão para ela estar aflita. Eu não consigo ver nesse mundo celestial uma razão para ela estar aflita. Isso significa que quando ele percebeu que existia essa diferença entre o material e o espiritual, ele não entendeu o porquê, ele estava tentando raciocinar, só que quando ele fala isso: Deus me escondeu, Deus não me revelou o motivo, ele nos ensina uma das maiores lições que nós podemos ter para as nossas vidas. E é sobre essa frase, na verdade, que essa mensagem fala. Ei, Deus me escondeu o motivo. Eu não consigo ver por que está acontecendo isso. Eu não consigo interpretar por que isso aconteceu comigo, com ela, porque ela está aflita. Ele demonstra então que a alma, o material, o mundo aqui que nós podemos ver, nós podemos tocar, existia algo errado nesse mundo. Mas quando ele olhava no espiritual, ele não conseguia ver nada errado. Imagine assim, quando ele olhava aqui, aí ele via o problema. Ela chorando, o filho dela morto. Mas quando ele olhava aqui, ele falava: tá tudo certo. Aí ele olhava aqui, ela chorando. Aí ele olhava aqui, tudo certo. Aqui, quero ver a câmera lá. Aí quando ele olhava aqui embaixo, ela estava chorando. Mas quando ele olhava aqui em cima, estava tudo certo. E aí aqui eu peguei uma ideia, que vocês precisam entender isso aqui. Deus me revelou um mistério. Deus me revelou um mistério nesse texto. A gente precisa entender isso. A gente precisa. Imagine, ele diz que Deus não o permitiu ver, não revelou para ele, não permitiu ver um motivo de desgraça, né? Não permitiu ver por que ela estava aflita.
Foi isso que Deus não permitiu ver. Não significa que ele não estava vendo o invisível. Não significa que ele não estava vendo o sobrenatural. Significa que ele não conseguiu ver um motivo para ela estar aflita lá no invisível. Percebe? Imagine, ele diz que Deus não o permitiu ver. Ele me escondeu o motivo da aflição daquela mulher. Em outras palavras, eu sempre estou vendo o mundo espiritual. Da mesma forma, quando pediu para que Deus abrisse os olhos do servo Geazi, ele já via os cavalos e os carros de fogo. Ele sempre estava com os olhos espirituais abertos. Ele sempre via. E nesse exato momento, não existe nada no mundo espiritual, no mundo invisível, que revele a mim o motivo da aflição dela. Nesse mundo natural, eu posso ver ela chorando, mas no mundo invisível, no mundo espiritual, eu não consigo ver ela chorando. Eu não consigo ver um motivo. A grande questão é que, se é o mundo espiritual que lidera, se é o mundo invisível que lidera o mundo visível, o mundo natural, como que existia essa diferença entre os dois mundos? O que estava acontecendo que impedia ele de ver a desgraça no invisível e não conseguir ver desgraça no visível? Confuso. Meu Deus. Isso significa que nós somos criaturas, nós fomos criados para viver no espiritual, ver o invisível. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para ver o espiritual e não apenas ver, mas podemos influenciá-lo. Isso significa que alguma coisa que aquela mulher fez estava influenciando o mundo espiritual, a ponto de o mundo espiritual não ter sido alterado por causa da morte do filho dela. Existe alguma coisa na vida daquela mulher que fez com que o mundo invisível que conduz o nosso mundo visível não fosse alterado. Vocês estão me entendendo? Fala comigo, por favor. Agora aqui está o segredo. O profeta não podia ver nada de errado no espiritual, pois as palavras da sunamita, as palavras da sunamita estavam influenciando o espiritual. O espiritual, o invisível, ele é comandado por palavras. Ele é comandado por palavras. E as palavras daquela mulher estavam influenciando esse mundo espiritual, mas lá no material ela não via a realidade. Ainda não tinha se manifestado. Mas no momento em que aquela mulher disse, tudo vai bem, o mundo espiritual não teve a morte do filho dela. Quando ela disse, tudo vai bem, não se preocupe, quando ela declarou no espiritual, o espiritual se manteve na linha correta e o material é que estava com defeito. Vocês estão entendendo onde eu vou chegar? As palavras que dizemos influenciam primeiramente o reino espiritual, para depois se manifestar no material. As palavras que dizemos, elas influenciam primeiro o espiritual, para depois se manifestar no material. É aqui que nós começamos a entender aqueles versículos que dizem, na minha boca tem o poder. Sabe, o poder da vida e da morte está na sua boca. O poder da vida está na sua boca. Sabe, nós fomos criados, não para viver de qualquer jeito, mas nós fomos criados de uma forma que nós podemos influenciar o mundo espiritual. Você tem um potencial muito maior do que o potencial que você imagina que tem. Você é muito mais poderoso do que você acha que é. Você é muito mais importante do que você acha que é, porque as tuas palavras, elas se manifestam no espiritual e isso vai se tornar realidade no material. Ah, faz muito tempo que eu estou orando. Espere, vai acontecer. Vai acontecer. As suas palavras no espiritual, elas influenciam o mundo material. Quando falamos sobre o poder da palavra, não estamos falando de
de um mantra, de palavras positivas. Não estamos falando sobre isso. Quando nós estamos falando sobre o poder da palavra, quando estamos falando sobre a palavra, nós estamos falando sobre reinar, governar, estabelecer, decretar. Nós estamos falando que nós somos reis e sacerdotes, e as nossas palavras influenciam o mundo espiritual. As nossas palavras influenciam o mundo que cria as coisas. O invisível cria o visível. Quando ela dizia, ela declarava, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem, ela não estava permitindo que no mundo espiritual o filho dela morresse. Tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Vocês estão percebendo o poder que existe em você? O poder que existe na sua boca? Aí comentando às vezes com algumas pessoas isso, elas falam assim, você está falando então que você tem poder para mudar o mundo espiritual apenas dizendo alguma coisa. Ei, não sou eu que estou dizendo, Jesus disse isso. Jesus disse isso. Mateus 18:18. Mateus 18:18 diz assim, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Se isso não empolga você, eu não sei o que poderia empolgar. Ei, tudo que você fala, se você estiver desligando, vai ser desligado. Tudo que você fala, se você estiver ligando, vai ser ligado. É assim que funciona. O invisível, ele é guiado por palavras. E é o invisível que guia o visível. Que influencia o visível. Percebe o poder das suas palavras? Percebe o poder das suas palavras? Nós estamos aqui, mas as nossas palavras que são invisíveis influenciam o espiritual que é invisível. A nossa influência é espiritual. Paulo fala sobre não brigarmos contra a carne, aquela coisa toda, mas sobre os principados e potestades. Ei, nossa luta não é aqui, tô com gripe hoje, não posso. Bateu o carro. Tem um irmão hoje que bateu o carro. Bateu o carro. Roubaram o carro. Meu marido brigou comigo. Minha esposa brigou comigo. Não é isso. A gente não está aqui. A nossa influência ela é espiritual. 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 De forma que influenciamos com as nossas palavras aquilo que influencia o material. As nossas palavras influenciam aquilo que influencia a sua vida material. Vocês estão entendendo? O poder que nós temos, o poder de entender que existe o mundo invisível e o mundo visível. Nós estamos falando sobre isso, sobre reinado, sobre governar. Se algo ruim acontece e começamos a murmurar, isso aqui é forte. Se algo ruim acontece e nós começamos a murmurar, nós estamos desligando as promessas de Deus para as nossas vidas. O mundo espiritual funciona de acordo com as promessas de Deus que estão sobre as nossas vidas, de acordo com a palavra que Deus falou a nosso respeito. E quando começamos a murmurar, nós estamos desligando o mundo espiritual. Se aquela mulher tivesse falado, o profeta me deu o filho, agora morreu, agora não tem mais jeito. Olha aí, nunca dá certo. Eu não sei se consigo. Não, para mim não funciona assim. Essas palavras têm o poder da morte. Eu estou com medo. Essas palavras têm o poder da morte. Essas palavras têm o poder, e elas desligam as promessas. A promessa de Deus para nós é vida, é abundância, é ter a família boa, agradável, é ter a vontade de Deus que é boa, agradável, perfeita, sobre nós. Mas quando murmuramos, quando falamos algo errado, negativo, nós desligamos isso. Se começamos a murmurar, estamos desligando o potencial das promessas nas nossas vidas. Mas se continuarmos a declarar, tudo vai bem, que cremos em Jesus, que sobre as nossas vidas estão as palavras de Deus, as promessas de Deus, aí sim, basta esperar para o invisível se manifestar no visível. É assim que funciona.
Se no lugar de reclamarmos, xingarmos, deixarmos a ira se manifestar, nós perdoássemos, falássemos do amor de Deus, declarássemos palavras de vida, se nós confiássemos que se foi Ele quem deu, é Ele quem cuida, se foi Ele que começou, é Ele que termina, se nós confiássemos nisso, e usássemos dessas palavras de vida nas nossas vidas, estaríamos trabalhando no espiritual para que Ele se manifeste nas nossas vidas da forma que desejamos, da forma boa, perfeita e agradável. Ei, isso é uma verdade nas nossas vidas. É por isso que temos que entender que existe sim o mundo invisível e existe sim o mundo visível. É bonito o conceito, mas é para isso. Imagine se nós declarássemos palavras de vida. Por isso, perdeu o emprego, não reclame. Terminou o namoro, não reclame. Brigou com o marido, não reclame. Foi roubado, não reclame. Bateu o carro, não reclame. Ficou doente, não reclame. Não reclame. Não corte as promessas de Deus para a sua vida. Não desligue as promessas espirituais sobre essas situações. Não desligue. Continue declarando: tudo vai bem. Tudo vai bem. Aquele que prometeu é fiel. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Aquele que prometeu é fiel. Vocês sabem o que é meditação? Pensar, repetir, até que você se convença de que aquilo é verdade. Tudo vai bem. Tudo vai bem, 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 tudo vai bem. Aquele que prometeu é fiel, 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 aquele que prometeu é fiel. Coloque-se em pé. Aquele que prometeu é fiel, aquele que prometeu é fiel, aquele que prometeu é fiel, aquele que prometeu é fiel. Ele nunca te abandonará, Ele nunca te abandonará. Ele nunca te abandonará, Ele nunca te abandonará. Tudo vai bem, 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 tudo vai bem. Ele nunca te abandonará. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Tudo vai bem, tudo vai bem. Comece a declarar sobre sua própria vida, nas situações em que você acha que tudo estava mal, tudo estava errado, tudo já estava morto, tudo já estava destruído. Comece a declarar as palavras de Deus sobre essa situação. Comece a mover no espiritual e você verá os milagres acontecendo na sua vida. É assim que funciona. Esse é um princípio espiritual. Não tem erro. Não tem erro. Ei, Ele é fiel. 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 Se Ele prometeu, vai se cumprir. Vai se cumprir. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem, tudo vai bem na sua família, tudo vai bem no seu emprego, tudo vai bem na sua escola, tudo vai bem na sua faculdade, tudo vai bem nas suas finanças, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Declare sobre a sua própria vida: tudo vai bem, tudo vai bem. Mova o espiritual, use do potencial que existe em você, use do potencial que existe em você. Tudo vai bem, tudo vai bem. Não perca a oportunidade de declarar sobre a sua vida: tudo vai bem. Não, mas não existe. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. O potencial de mudar a situação em que você se encontra está em você. Na sua boca existe o poder da vida e da morte. Declaramos palavras de vida e não de morte. Tudo vai bem. Tudo vai bem, tudo vai bem. Cante esse louvor com essa certeza: tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Segunda-feira, quando você chegar no trabalho, tudo vai bem. Na sua faculdade, tudo vai bem. Quando você encontrar talvez seu pai e sua mãe hoje, tudo vai bem. Seus filhos, tudo vai bem. Seu esposo, sua esposa, tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Podemos dizer todos juntos isso? Tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem.
tudo vai bem. Cante esse louvor, agradecendo a Deus, porque as promessas dele sobre a sua vida são realidade. Amém?